Boa noite! A meditação da noite de hoje tem como título Primogênito do Céu. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 e 19. Cerca de 40 dias depois do nascimento de Cristo, José e Maria levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e oferecer sacrifício. Isso estava de acordo com a lei judaica e com o substituto do ser humano. Cristo devia se submeter à lei de todos os aspectos. Já havia sido submetido ao rito da circuncisão, como garantia sua obediência da lei. Como oferta da parte da mãe, a lei exigia um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho novo ou uma rolinha como oferta pelo pecado. No entanto, a lei previa que, se os pais fossem muito pobres para levar um cordeiro, seria aceito um par de rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para oferta pelo pecado. As ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem defeito, representavam a Cristo e diz evidentemente que Jesus era isento de deformidade física. Era o cordeiro sem defeito, sem mácula. 1 Pedro 1, 19. Sua estrutura física não era maculada por defeito algum. O corpo era forte e saudável. Durante toda a vida viveu em conformidade com as leis da natureza, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Jesus foi um exemplo do que Deus desejava que toda a humanidade fosse mediante a obediência às suas leis. A dedicação do primogênito teve sua origem nos tempos antigos. Deus havia prometido dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Essa dádiva devia ser concedida, devia ser reconhecida em todas as famílias pela consagração do primogênito. Devia ser consagrado ao sacerdócio como representante de Cristo entre os seres humanos. Na libertação de Israel do Egito, a dedicação do primogênito foi novamente ordenada. Quando os filhos de Israel eram escravos dos egípcios, o Senhor instruiu Moisés a se encontrar com Faraó, rei do Egito, dizendo: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Êxodo 4, 22 e 23. O desejar de todas as nações, página 31, 50 e 51. Para refletir, Jesus é nosso exemplo perfeito. Como você pode moldar a sua vida de acordo com ele? Olha aí, amados, que bonito, né? Jesus, ele era sem mácula. Então, a gente não pode falar que ele tinha algum tipo de defeito, nem que seja defeito físico mesmo, como a própria meditação menciona, porque as doenças, elas se proveram pelo pecado. Doença é algo negativo, doença não é algo criado por Deus, não é algo abençoado por Deus. Você acha que os anjos, que Jesus, que Deus, Jesus, né, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, teria algum tipo de doença, teria algum tipo de deformidade, sendo que ele é Deus, né, as 3 pessoas do Espírito Santo é Deus, é um Deus só. E, amados, nós temos o poder pelo pecado, nós temos o poder sobre o pecado. Nós precisamos fazer é escutar o Espírito Santo. Escutar, nós somos teimosos. O meu povo carece por falta de conhecimento. Porque se nós buscássemos conhecimento, se nós quiséssemos o conhecimento, nós o teríamos. Vamos orar a Deus para que sejamos imitadores de Cristo, fiéis como Ele foi às leis. Que possamos não tropeçar em nenhuma, porque quando tropeçamos em uma, tropeçamos em todas. Oremos. Pai querido, nós sabemos quais são as importâncias da lei, Pai. A lei que rege qual é o modo de vida das pessoas que vivem no Teu santo céu. Nós sabemos, Pai, que nem todos são, Senhor, filhos de Ti, mas nós queremos ser dignos de ser chamados filhos, como Jesus Cristo foi. Ele foi humilde, Senhor, ele não tinha defeitos, ele não tinha mácula, ele não tinha nenhum tipo de deformidade dentro dele, Pai, porque ele era puro. Ele era puro, Senhor, e ele obedecia cada estamento da lei de Moisés, Senhor. Queremos, Senhor, ter a humildade e reconhecer, Pai, porque se Tu, como filho, como pai, eu digo a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque Jesus Cristo, Ele glorioso, nosso príncipe, Ele foi capaz de morrer na cruz, de se humilhar como Ele fez. Por que não em resposta, em gratidão,
em amor, em devoção, possamos entregar a nossa vida a Ele como forma de gratidão, porque nós aceitamos o sacrifício dele, porque nós aceitamos a salvação, nós aceitamos, Pai, a garantia, Senhor, nós aceitamos o cumprimento, nós aceitamos, meu Deus, essa promessa. Em nome de Jesus, vem cumprindo isso em nosso coração, nós te pedimos, por favor. Amém.